Você já pensou qual é a pergunta mais importante para a gente responder? Ou qual a pergunta mais importante que foi feita para você? Talvez alguma irmã romântica vai dizer assim: foi o dia que meu esposo me perguntou, quer casar comigo? Qual a pergunta? As perguntas, elas são importantes, porque elas têm o poder de tirar de nós aquilo que nós pensamos. Ela faz com que a gente revele aquilo que a gente pensa e também, se for necessário, permite que a gente faça algum redirecionamento, alguma correção no rumo, na trajetória que a gente está fazendo, ou coisa parecida. Imagine vocês que Jesus Cristo, na última semana dele, na terça-feira, no final do dia mais ou menos aí, faltando poucos dias, poucas horas, para ele passar pela cruz, ele coloca para as pessoas uma pergunta. Até então, ele tem sido questionado. Até então, eles têm trazido perguntas, questões para Jesus. E agora, ele faz a pergunta: quem é Jesus? Uma pergunta simples, mas que requer uma resposta profunda. A pergunta é simples, mas ela é necessária. Você precisa, ao longo da sua vida, responder com clareza para você mesmo: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que Jesus Cristo fez? Quem é esse homem? Marcos capítulo 12, versículo 35 a 37, nós encontramos agora essa virada. Marcos 12, 35 a 37 diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos meus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Por que essa pergunta, quem é Jesus, ela é a mais importante? Primeiro, porque ela revela a nossa compreensão a respeito de Jesus. Ela tem o poder de tirar da nossa mente, do nosso coração, aquilo que nós entendemos a respeito da pessoa de Jesus. Nos permite expor todas aquelas verdades que temos no nosso coração. Como eu disse, esse capítulo 12, final do 11, esses acontecimentos registrados, eles aconteceram na terça-feira. Agora, no fechamento desse capítulo, é a vez de Jesus falar. E ele desafia os líderes dos seus dias, dos líderes judeus, a examinarem o ensinamento bíblico a respeito do filho de Davi. Como é que é essa história de filho de Davi? O que vocês entendem? De quem é que Davi estava falando? Davi falava de Salomão ou falava de outra pessoa? Qual é a compreensão, qual é o entendimento que essas pessoas tinham aqui? Esse mesmo grupo que tinha feito a Jesus 4 perguntas, agora, cercado por uma grande multidão, num dos pátios do templo, é confrontada com a pergunta de Jesus. Jesus quer saber o que eles pensam a respeito dele. O que eles entendem a respeito de Jesus. E a expressão filho de Davi remete à ideia do Messias prometido. E qual é a relação desse Messias que foi prometido no Antigo Testamento à pessoa de Davi? Como é que eles entendem isso? E Jesus faz uma pergunta questionando a própria interpretação deles.
de algo contraditório e até mesmo absurdo. Como é que esses homens, esses escribas, o escriba era um perito na interpretação da lei, era um estudioso das Escrituras, era um entendido do que a Bíblia fala. Era alguém que tinha isso como profissão, como trabalho, como atividade, intimamente ligado ao sacerdócio do templo. Então ele pergunta, como é que essas pessoas dizem que Cristo é o filho de Davi? Baseado em quê? Qual é o entendimento que eles têm dessa expressão? Será que a interpretação deles é a correta? E aí Jesus questiona. Se o próprio Davi falou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como ele é seu filho? Ele está perguntando aos mestres e o povo está ali, próximo, ouvindo. Jesus está falando de Davi. E ele tem um argumento para mostrar que a interpretação, que a compreensão que eles tinham ou estavam tendo a respeito de Jesus, usando aquele texto, era um erro. E aquele erro era importante ser corrigido. Não é? Então Jesus mostra que Davi chamou alguém de Senhor num dos salmos. E qual é o salmo? Você pode conferir depois. No Salmo 110, esse versículo é citado. Não é? Então Deus tinha revelado a Davi, o escritor do Salmo 110, que iria estabelecer o seu trono por meio da descendência de Davi. Agora, nesse Salmo 110, o próprio rei Davi presta homenagem a este rei sacerdote vitorioso, cujo reinado, que ele fala aqui, não terá fim. E as profecias que nós encontramos nas Escrituras posteriores, no caso aqui, ao Salmo 110, mostram o descendente de Davi como aquele cuja devoção a Deus e cujo o reinado é próspero, irá lembrar o reino de Davi. Então, na época de Jesus, em todos os ramos do judaísmo, a religião principal daqueles dias ali, havia o entendimento, a convicção de que o Messias era um descendente de Davi. Tudo bem. Que iria nascer de Belém, cidade de Davi. Nesse quesito, ok. Agora, nessa perspectiva, então Jesus faz a pergunta: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Deus? Jesus não rejeita a convicção que eles tinham. Entretanto, ele quer saber o que eles estão querendo dizer com isso. Ele está querendo saber, de maneira mais profunda, qual era o entendimento dessa afirmação. O que isso significava ao dizer que disse o Senhor ao meu Senhor. O Cristo é filho de Davi. O Messias é filho de Davi. Como é que eles lidavam com isso aqui? Então, se você olhar no Salmo 110, você lê lá no versículo o seguinte: disse o Senhor, a palavra ali é Yahvé, ao meu Senhor, Adonai. Então, o filho de Davi, Salomão, era ungido do Senhor, era o Messias, que foi preparado e de fato substituiu o seu pai, Davi, no reinado. E ele preenche uma relação pessoal com Davi, nessa expressão, meu Senhor. Agora, percebe que no Salmo, Deus convida aquele que foi designado como meu Senhor a sentar-se, não no trono em Jerusalém, mas à minha direita. Ou seja, o Salmo não está falando de Salomão. O Salmo está falando de um Messias que ainda ia vir. Porque Salomão não assentou à direita de Deus.
isso só é dito a respeito de Jesus. Como é que vocês estão dizendo que o Cristo é filho de Davi? Vocês estão achando que é Salomão? Mas quem é que vocês estão pensando que ele é? Não é? E isso aqui é um nível além, não é? À direita, e é prometida uma vitória sobre os inimigos. Assim, uma vez que nenhum ser humano pode compartilhar da honra divina com o próprio Senhor, essa posição de elevação, de estar à direita, essa posição elevadíssima deve e é reservada para alguém que está infinitamente acima do que qualquer descendente de Davi poderia vir. Ou seja, falava de alguém além, não necessariamente do filho de Davi, no caso, Salomão. Então, as palavras de Davi, meu Senhor, não se referem a um Messias humano, e sim a um Messias divino, que é digno de compartilhar da glória de Deus, estando à direita, na posição de honra. Então, aquela pessoa não poderia ser outra pessoa a não ser Jesus Cristo, filho de Davi. Só que os escribas não tinham essa compreensão. Eles não reconheceram Jesus como Deus que se fez homem. Então Jesus está pedindo que os seus ouvintes, naquele momento ali no pátio do templo, pudessem reconciliar as duas declarações nas Escrituras. Como é que vocês podem fazer aqui essa reconciliação? Como o Messias pode ser filho de Davi e também Senhor de Davi? Como é que é isso? Disse ao Senhor, ao meu Senhor, Davi falando. Como é que ele pode ser filho de Davi e Senhor de Davi ao mesmo tempo? Como é que eles entendiam isso? E essa contradição, ela é apenas aparente. Porque uma vez que o Messias é mais do que apenas filho de Davi, ele também é Senhor de Davi. No caso, Jesus é descendente humano de Davi, mas ele é o Senhor que se fez homem, o Senhor que se encarnou, é Deus que habitou entre os homens, e isso faz toda a diferença. E o Salmo 110 tem exatamente essa preocupação de mostrar que há alguém maior do que Davi, alguém que une duas coisas especiais: a posição de rei e a posição de sacerdote. Então Jesus Cristo é rei e é sacerdote. Hebreus diz que é segundo a ordem de Melquisedeque. Como Davi pode chamá-lo de Senhor? Jamais aconteceria de um pai chamar o filho de Senhor. Se Davi estivesse pensando em Salomão, jamais teria feito isso. O Salmo fala sim de alguém que viria, ainda olhando para o futuro. Esse alguém, profetizado no Salmo, diz que é um descendente de Davi, mas ao mesmo tempo, ele existe antes de Davi. Ele é descendente de Davi, natureza humana, mas ele é antes de Davi. Lembra como João começa o livro dele? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quer dizer, ali fala que Jesus é eterno. Então antes da criação, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no capítulo 1, mais adiante, no verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus eterno se faz homem. E essa humanidade de Jesus é descendente de Davi.
Então, na mente de Jesus era o seguinte: como é que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi diz que disse o Senhor ao meu Senhor? Se ele está falando de uma outra pessoa maior do que ele, além dele, como é que vocês dizem isso sem compreender? E vocês, de fato, eles estavam rejeitando. Então Jesus é antes e ao mesmo tempo de Davi. Ele é eterno. A humanidade de Jesus teve começo, mas a natureza de Jesus, a essência de Jesus, ela é eterna, né? Então, Jesus está dizendo para os seus ouvintes e escribas que aquele descendente que Davi estava falando, ele é mais do que um descendente do rei. E ele está se identificando com aquela pessoa. E ele está se apresentando como tendo uma função dupla. Ele é rei, descendente de Davi, e ele é o sumo sacerdote, o eterno, o Deus que se faz homem. Ele era o fim da própria lei, porque tudo que havia sido profetizado e dito a respeito dele se cumpre na pessoa dele. Mas para os escribas isso era difícil de aceitar, porque eles olhavam para Jesus e Jesus não se encaixava na visão de Messias que eles tinham. E por isso eles rejeitaram Jesus. Porque eles acharam que Jesus tinha que vir dentro da caixinha deles, dentro da interpretação deles, do entendimento deles. E por isso eles rejeitaram Jesus. Então, quando Jesus faz essa pergunta sobre os escribas, né? Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Eles não estão entendendo quem é Jesus. Mas essa pergunta está trazendo para fora o que eles pensam sobre Jesus. Se alguém perguntasse para você, quem é Jesus? Para você, o que você diria? Em poucas palavras. Qual é o seu entendimento a respeito da pessoa de Jesus? Mas essa pergunta, que é importante, ela também não só revela o pensamento que as pessoas têm a respeito de Jesus, ela tem o poder de nos direcionar para aquilo que é essencial na pessoa de Jesus. Esse título que aparece aqui, Cristo, é Messias. O título do Messias mais comum, usado nas Escrituras, era Filho de Davi. Mas a palavra Cristo também tem esse entendimento. E os judeus, eles aguardavam de Deus um libertador, que fosse da linhagem de Davi. Eles tinham essa perspectiva. Inúmeros textos tratam disso. E Jesus era chamado exatamente por esse título. Nós vimos recentemente, quando Jesus estava passando por Jericó, um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse título era compreensível, já era usado. E no Novo Testamento aparece a convicção de que Jesus era o descendente físico de Davi. Tanto é que os evangelhos de Mateus e Lucas se preocupam em apresentar a linhagem humana de Jesus, traçando até Davi, para exatamente provar que Jesus é o filho de Davi. E Jesus não nega que ele é o filho de Davi, e nem nega que o Messias seria filho de Davi. O que ele diz é que filho de Davi é muito mais do que um descendente terreno. O que haveria de vir não era só filho de Davi, era também Senhor de Davi. Então nisso Jesus está falando sobre a divindade dele ser Deus. Jesus é Deus que se faz homem. Agora, essa ideia de filho de Davi na cabeça dos judeus, na maioria, era um problema porque isso estava mesclado com a visão muito política daqueles dias. Porque eles achavam que o Messias viria e fundaria um reino literal,
naqueles dias. E os próprios discípulos têm ainda essa mentalidade, que aos poucos vão se perdendo. E no texto de Atos capítulo 1, quando Jesus está sendo exaltado, elevado aos céus, eles ainda não perguntam, depois da ressurreição, eles perguntam: Senhor, vai ser agora que vai restaurar o reino? Eles ainda estão com essa ideia, não é? E não do modelo, vamos assim dizer, de Jesus Cristo. Ele não veio fundar nenhum reino terrestre. O que ele veio fazer? Ele veio trazer Deus aos homens. Deus veio aos homens por meio de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, quando Jesus veio, se encarnou, ele trouxe Deus aos homens. E quando ele morre na cruz, é sepultado e ressuscita, ele faz o caminho inverso. Ele leva os homens a Deus, promovendo a maior reconciliação já vista na história entre o homem pecador, morto nos seus delitos e pecados, e o Deus eterno, por meio do sacrifício pessoal dele. Então, como divino, ele trouxe Deus aos homens, e como humano, ele levou os homens até a divindade. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que não existe outra mediação, porque ninguém se encaixa nesse perfil. Ninguém. Nenhuma igreja é mediadora, nenhum santo ou uma santa é mediadora. Jesus é o único capaz de fazer isso por causa de quem ele é, da essência, da natureza dele. Ele é Deus e ele é homem, ele é humano. Então, como Deus, ele aproxima a divindade dos homens, e como homem, ele leva os homens até Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ao ser punido na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus não tem problema com essa ideia de filho de Davi, o problema é com a interpretação que as pessoas estavam dando a ele. De acordo com a carne, Jesus sim é um descendente de Davi, mas ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus, o Senhor de tudo, desde a eternidade, com poder, glória e divindade. Deus eterno. E agora está sentado à destra de Deus, poder e glória que lhe é devida, conforme a sua natureza. Então, nele, nós encontramos duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. E essas naturezas se fundiram. Não é que tem duas pessoas em uma só. Então essas naturezas se uniram. E hoje Jesus Cristo é o Deus homem. Jesus tem um corpo glorificado, mas ele tem um corpo. E ele se tornou o Salvador perfeito exatamente por causa disso. E nele está a nossa esperança. Por meio dele e só por meio dele esperamos ser salvos. Nós confiamos que temos a salvação. Enquanto Jesus faz esse anúncio, esse ensino, os líderes judeus, os líderes religiosos ficam em silêncio e eles saem de cena. Eles se afastam da grande multidão, que, em contrapartida, diz o texto que ouvia Jesus com prazer, com alegria. Mas esse assunto não agradou os líderes religiosos, porque eles não estavam interessados em saber essa questão acerca da pessoa de Jesus, porque o conceito que eles tinham de Messias não se encaixava. Era um conceito estreito, era um conceito de um reino político nacionalista, de expressão muito mais egoísta do que ampla. Eles se tornaram surdos com relação ao testemunho das Escrituras, do Espírito Santo, e não se permitiram ser convencidos de quem é Jesus. E quando eu digo que essa pergunta mais importante, é porque se
alguém não reconhecer Jesus como Deus que se fez humano, morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados, será salvo. Jamais alguém poderá ser salvo se não crer que Jesus Cristo é Deus. Se não tiver essa convicção, esse entendimento, não é possível experimentar a salvação que há em Cristo. Paulo, à semelhança de Marcos, escreveu para os romanos. Paulo escreve uma carta, porque ele queria ir até a Espanha como missionário, mas ele queria passar primeiro por Roma e ser recebido pela igreja, conhecer a igreja. E olha o que ele escreveu a respeito da salvação. Ele diz, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor divino, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem morre é humano. Então, se você crê que Jesus Cristo é Deus, Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aí Paulo explica isso. Ele diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, ninguém será salvo se não entender, aceitar e crer que Jesus Cristo é Deus que se encarnado, é Deus que se fez homem. Se você é um admirador de Jesus, como um bom exemplo, isso não salva. Jesus foi uma pessoa injustiçada, vítima do sistema, isso não salva. Jesus foi um revolucionário com ideias extraordinárias, isso não salva. Jesus foi uma pessoa amorosa, amou o próximo como ninguém, isso não salva. O que salva é você entender, é você crer que Jesus Cristo é Deus eterno, que se num determinado momento da história se fez homem, viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário no nosso lugar para pagar os nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou e está à direita de Deus. Qualquer outro entendimento não é capaz de levar uma pessoa à salvação. Então, por isso, essa é a pergunta mais importante. Primeiro, porque ela revela o que a gente pensa. E segundo, porque ela pode nos direcionar para aquilo que é essencial na pessoa de Jesus. Reconhecer a divindade dele. E por fim, ela é uma pergunta importante porque ela confirma que Jesus é a resposta para as nossas questões. Nós vimos, desses domingos anteriores, pelo menos 4 questões que as pessoas tinham a respeito de Jesus. E talvez essas questões podem ser também suas. Você talvez também tenha essas dúvidas, talvez esteja lidando, por exemplo, com a questão da autoridade. Quem é Jesus para dizer o que eu devo fazer? Talvez você esteja se perguntando, como é que Jesus pode cuidar da minha família? Quem é Ele para dizer como eu devo usar o meu dinheiro? Quem é Ele para dizer como eu devo usar o meu tempo? Talvez você tenha dificuldades com a autoridade de Jesus. Lembre-se, no capítulo 12, no final do capítulo 11, as pessoas perguntaram, com qual autoridade você faz isso? Qual é a sua autoridade? Elas tinham problema. Tem problema com a autoridade de Jesus? Você tem dificuldades em submeter à autoridade dele? Você tem dificuldade de se dobrar diante de Jesus e confessá-lo como o Senhor? Adorá-lo como Deus? Sabe o que é interessante, às vezes, curioso? A gente olha na vida de Jesus, ele demonstra autoridade sobre demônios. Lembra disso nos evangelhos? Ele demonstra autoridade sobre a criação. Ele diz para uma figueira, seca-te. Ele diz para o mar, aquieta. Ele tem poder sobre a morte. Ressuscitou Lázaro.
uma menina, Talita cumi, levanta-te, tem poder sobre a morte. E às vezes, esses pobres mortais querem resistir à autoridade de Jesus. Tem cabimento? Tem lógica isso? Quem somos nós para não nos submetermos à autoridade de Jesus e confessá-lo como Senhor? Não é verdade? Ele é a resposta para as nossas indagações. Eu tenho que submeter à autoridade de Jesus? Sim. Não tem discipulado se não reconhecer a autoridade de Jesus. É verdade, é uma autoridade amorosa, é uma autoridade que doa a própria vida para o nosso benefício. Talvez as suas indagações, as suas perguntas dizem respeito a se identificar com Jesus. Algo, aquela dai a César o que é de César, a moeda, de quem é a marca aí? É de César. A quem você pertence? Quem é o seu dono? A quem você pertence? Talvez você pensa que a vida cristã só diz respeito da vida após a morte. Aqui é outro papo, é outro nível. Talvez você pense que o que Jesus ensina sobre a vida nada tem a ver com a vida diária aqui. Ele diz que a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos devem refletir a quem de fato você pertence. Eu sou de Jesus. Jesus me comprou e pagou um preço alto por isso. Ele me comprou com o próprio sangue. Eu sou propriedade de Jesus, para a glória dele. Esse sentimento de pertencer, de se identificar com a pessoa de Jesus. A nossa visão e prática de vida aponta, indica para quem nós pertencemos. Ele é o Senhor de Davi, que viveu nesse mundo, a quem nós pertencemos. Talvez você tenha problemas sobre crer no sobrenatural. Lembra que os saduceus não acreditavam na ressurreição? Eles não aceitavam, não só a ressurreição, a qualquer milagre, qualquer coisa extraordinária, eles não acreditavam. Eles não acreditavam em nada a respeito da vida após a morte. Não tem milagres. Eles só acreditavam naquilo que eles podiam pegar, naquilo que eles podiam tocar. A vida para eles se resumia no aqui e agora. Mas na verdade, o coração humano clama por um relacionamento mais profundo. E relacionamento esse que só é possível com Jesus Cristo. Só é capaz de trazer essa quietude da nossa alma nessa busca através de um relacionamento com Jesus. E isso se dá porque Ele é o Senhor da vida. Jesus diz: eu sou a vida. Ele. Se você quiser ter vida, você só tem relacionando com Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Talvez você ache que a vida termina aqui. Morreu, acabou. Como um animal irracional. Talvez você seja materialista demais. Mas você sabe que na sua alma tem um anseio por um relacionamento mais profundo, por segurança, por paz, que você não sabe ainda onde encontrar. Mas Jesus Cristo é a resposta à sua indagação. Talvez o seu problema seja seguir Jesus baseando a vida no amor, como questionaram Jesus sobre qual é o principal mandamento. E Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Talvez você não tenha um
um direcionamento, diretrizes, parâmetros para você andar, para você seguir. Jesus diz, olha, ame a Deus e ame o próximo, sem se preocupar em ser amado, sem se preocupar em ser amada. Não é amor no sentido de que, como dizia uma canção antiga, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Isso não é o padrão da Escritura. O padrão da Escritura é ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como você, como a si mesmo. Esse é o padrão. Sem esperar ser amado ou ser amada. Sem esperar retorno. Amor sacrificial. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você demonstra que ama a Deus guardando os seus mandamentos. Jesus diz, olha, esse é o que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Não é você fazendo uma cartinha ou como se fosse um mantra, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo. Mas é você obedecendo a Jesus. E você vai demonstrar amar o próximo servindo uns aos outros. Jesus é filho de Davi, é rei e sacerdote, é Deus homem, é aquele que reina sobre todos e sobre tudo, é aquele que oferece o maior sacrifício de amor, capaz de nos conduzir à vida eterna, à morte dele na cruz do Calvário. Esses ouvintes de Jesus, nem esses escribas, não responderam positivamente. Os escribas se afastaram em silêncio e a multidão recebeu com alegria. E aí Jesus vai concluir o ministério de ensino público. Não tem mais ensinamento até a morte. Outros acontecimentos vão tomar conta da história de Jesus. Logo no capítulo 13, Jesus vai deixar o templo para nunca mais voltar. Mas essa multidão escutou as boas novas. Ouviu do próprio Cristo, não um discurso político ou coisa parecida, mas como é essencial entender que Jesus é Deus. Por isso ele diz, olha, Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Davi não estava falando do filho dele, ele estava falando de Jesus. Ele reconhecia o Messias que viria como sendo Deus. Deus que se fez homem para salvar os nossos pecados. Isso encaixa no nosso entendimento? Essas pessoas ouviam com prazer. Será que nós gostamos de ouvir, mas não queremos submeter? A multidão ouviu com prazer, mas também não quis seguir. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante que você precisa responder antes da morte. Depois não tem pergunta mais para responder. Quem é Jesus para você? É Deus que se fez homem? É o seu Senhor, a quem você deve adoração, submissão? É o rei, é o sacerdote, é o salvador? Ou um líder político que não deu certo? Tinha boas ideias, mas quem é Jesus? Porque a resposta dessa pergunta diz onde você se encontra em relação à salvação em Cristo.